pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Magna Ferreira, contadora de história, do canal da Guardiã de Histórias. E aí, você não conhece o canal? Assina, dá o like, compartilha. Tenho histórias, música, em breve vai ter brincadeiras, tá bom? Vamos lá contar a história? História, olelê. História, olala. História, olelê. A história já vai começar. História, olelê. História, olala. História, olelê. História já vai começar. A história já vai começar. A história já vai começar. A história é sobre um menino que tinha muito medo. Esse menino tinha tanto medo, que ele colocou um leão no jardim da sua casa, para o medo não entrar. Ele também colocou nas janelas, sabe o quê? Aquelas plantas carnívoras. Porque se alguém quisesse entrar pela janela, as plantas, comia. Ele também botou no quintal da casa dele, na porta, um retrato da avó dele sem chapa. Era assustadora. Ele botou. Foi. Ele também tinha medo, muito medo. Mas não é que deu certo. Ele se protegeu tanto, que deu certinho. Medo nenhum entrava na casa dele. O medo ficou aglomerado do lado de fora. Os medos se reuniram e fizeram uma conversa entre eles e resolveram se espalhar na cidade. Aí o medo começou a se espalhar. De repente, toda a cidade estava com medo, muito medo. Era medo de ir para a rua, era medo de ladrão, era medo de sapo, era medo de perereca, medo de barata, medo de rato. Tudo, o mundo todo tinha medo. Aí eles fizeram um abaixo-assinado. Durante o dia foram tudo para a rua. Não pode acontecer. Como é que a gente pode viver com medo? E começaram a debater. Foi aquele auê. Quando chegou noitinha, o pessoal, perna para quem te quer, correram tudinho para casa por causa do medo. Correram tudinho foram embora por causa do medo. No outro dia, os governantes se reuniram. O que danado é isso nessa cidade que todo mundo tem medo? Viviam todo mundo apavorado. O medo tomava conta. Aí eles contrataram os cientistas, os melhores educadores, os estudiosos muito famosos para uma reunião. Nessa reunião, eles chegaram ao ponto de fazer o quê? Vamos construir uma estátua enorme, bem grande. Era a estátua da coragem. Fizeram ela com a cabeça grande para meter medo no medo. Fizeram ela bem grande e de perna bem comprida. Porque se o negócio não desse certo, ela saía correndo. Uma estátua sair correndo, já pensou? Eles construíram a estátua, mas nada adiantou. Todo mundo vivia com medo.
danado é isso que todo mundo tem medo? Aí, um pesquisador percebeu que o medo era uma coisa de cada um. Cada um tinha o seu. Cada um andava com o seu medo. O medo não estava na rua, não. Por isso que a estátua não serviu de nada. Saiu no noticiário que o medo era da própria pessoa. A própria pessoa que tinha o medo. Aí ficaram todo mundo pensar. Se o medo é da gente, então vamos cuidar dele. Você não sabe, começaram a cuidar muito bem do medo. Levavam ele para passear, levavam ele para tomar sorvete, davam papinha na boquinha, botavam ele para dormir e o medo começou a ficar assustado, pois o medo foi criado para assustar as pessoas. E o medo estava ficando molenga, sem força, não conseguia mais assustar ninguém, porque era muito bem tratado. Os cientistas chegaram à conclusão que para combater o medo de cada um, tinha que ter remédio para se controlar, para você ficar calmo. Mas foi muito remédio vendido. Era comprimido, era xarope, era abafa-medo, esconde-medo, trata-medo. Tudo de remédio para você controlar o medo. Pense na bagunça. Mas, mesmo assim, o medo não saía de você. Foi quando começaram a tratar bem o medo. Aí saíam para passear, davam picolé, sorvete, papinha, começaram a tratar bem o medo. E começaram a se conviver. Só que o medo ficou assustado, pois ele foi criado para fazer medo. E o povo estava se acomodando com ele. O medo ficou com tanto medo de não fazer mais medo que, deu-lhe o pé, correu tudinho dessa cidade. O medo foi todo embora, só ficou os medos pequenininhos. Sabe por quê? Tem perna curta, não conseguiu correr. O medo de perna curta ficou. Que é esses medos que todos nós temos. Uns medos que dá para controlar. Não é verdade? Então, você tem medo? Eu tenho, mas não sou apavorada de medo, não. Eu controlo o meu medo. Você controla o seu? Então, essa história é do menino que tinha medo, mas muito medo. É de Cláudio Martins. Eu gostei dessa história, você gostou? Mas não tenha muito medo não, viu? Trate seu medo. Porque o medo é bom, mas não demasiado. Nessa pandemia, a gente ficou com muito medo, não é? Mas já tá melhor, não tá? Um beijo no coração! Amo vocês! Tchau! História, 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 olelê. História, 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 olala. História, 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 olelê. A história já acabou. História, 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 olelê. História, 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 olala. História, 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 olelê. A história acabou de acabar.